Olá, seja bem-vindo ao Coletiva. Em 2014, o Brasil acompanhou o drama de moradores da ocupação São João na região central de São Paulo. O antigo Hotel Aquários, desativado há muito tempo, foi ocupado por 200 famílias. O Judiciário Paulista pediu a reintegração de posse do local, que, segundo a Frente de Luta por Moradia, seria pacífica e contaria com caminhões e ajudantes para retirar os pertences dos moradores. No entanto, o cenário foi diferente. A polícia militar chegou ao local disparando bombas de efeito moral para expulsar os moradores. Segundo relatos, idosos, crianças e deficientes físicos foram afetados pela ação policial. Como resposta, os ocupantes fizeram barricadas de fogo para impedir o acesso dos soldados. A tropa de choque foi acionada e, segundo a PM, 70 pessoas foram encaminhadas às delegacias da região. O caso levantou um embate que parecia esquecido: as ocupações em São Paulo. No país, segundo dados do IBGE, existem mais de 3 milhões de moradias irregulares, permanentes e particulares. Só na capital paulista, por exemplo, 11% da população vive em assentamentos irregulares. Mas afinal, qual é o nosso papel de cidadãos na construção da cidade? Há espaço suficiente para todas as pessoas morarem em São Paulo? Para falar sobre esse assunto, convidamos Ruivo Lopes. Ele é poeta, ativista e realiza ações educativas e culturais em ocupações organizadas por movimentos de moradia. Também participam do nosso programa estudantes de jornalismo da Universidade São Judas, Letícia Polidoro, Tabata Bueno, Natália Henrique, Yuri Cavalieri, Ingrid Tani e Davi Pereira Júnior. Obrigado pela presença de todos. Na cidade de São Paulo, o Movimento do Sem Teto, conhecido como MTST, possui cerca de 11 ocupações. Esse número vem crescendo junto com a luta por moradia. Por que essa demanda vem aumentando cada vez mais? Esses números não vêm crescendo, né? Eles sempre existiram, né? Nos últimos 50 anos, na cidade de São Paulo, né, houve dois movimentos muito significativos para a gente poder entender o nosso atual momento, né? O primeiro deles é o fluxo de migração, né, para as áreas industriais da cidade de São Paulo, né? O segundo movimento, para a gente poder entender esse quadro de ocupações por moradia, é o da especulação imobiliária, né? As áreas nobres da cidade, até então reservadas ao centro da cidade ou, no máximo, o centro expandido, elas primeiro começam a ser abandonadas, desvalorizadas pelas famílias tradicionais que habitavam aquelas regiões. O valor da terra urbana, da moradia nesses locais, ele cai muito e surge um novo setor empresarial, que é o do mercado imobiliário. Eles começam a investir, a comprar essas áreas num preço muito baixo, erguer novas habitações com outros perfis de classe social mais elevada, e com isso essas áreas começam a ser muito valorizadas, tirando aquelas famílias mais pobres que viviam dos serviços dessas famílias mais ricas da região. Eu gostaria de saber que, assim, a gente sabe que tem jovens e adultos, se existem crianças nessas ocupações e qual é a relação das atividades que você desenvolve com elas? Elas têm uma necessidade de fazer do seu espaço de moradia um espaço também comunitário. Muitas das ocupações, prédios sobretudo, ocupados por famílias sem teto na região central, têm no seu interior um espaço comunitário. Isso é muito interessante, porque se você for visitar condomínios de classe média ou condomínios de alto padrão, é cada um no seu quadrado. Ninguém se fala, ninguém se encontra, ninguém se conhece, né? A preocupação das famílias sem teto é ter um espaço onde elas possam fazer reuniões, onde as crianças podem também aproveitar com lazer, onde tem bibliotecas comunitárias que elas visitam muito e é onde eu atuo no incentivo à leitura, à escrita, né, com essas crianças, sobretudo através da palavra falada, né, através do sarau, da poesia, onde elas
acabam assumindo mesmo protagonismo através da fala, né? Quem pronuncia o mundo se coloca no mundo. Era isso que o nosso mestre Paulo Freire sempre nos ensinou. Então, elas são as primeiras a demandar esses espaços comunitários. As famílias sem teto têm essa preocupação. Elas não se preocupam só com a moradia própria, né? O seu espaço de convivência familiar, o seu espaço de dormitório, o seu espaço de privacidade, mas elas se preocupam em estabelecer espaços de convivência comum com todas as famílias. Isso reforça os laços já perdidos há muito tempo, por exemplo, como de vizinhança, que é muito raro a gente ver em grandes centros urbanos como a cidade de São Paulo. Esse trabalho de vizinhança, de trabalho comunitário, cultural e educativo é onde eu encontro espaço para poder atuar, sobretudo na perspectiva de uma educação popular, que é o que eu promovo junto aos movimentos de moradia. Por que a ocupação desses locais que não estão exercendo o seu papel social acaba sendo vista como um olhar recriminatório por parte da sociedade? O que acontece é que, através da história do nosso país, a propriedade privada ela é fundante, né? Desde da invasão e a posse dos territórios indígenas, que são problemas que o país enfrenta até hoje, as comunidades quilombolas nos campos, as comunidades ribeirinhas, e não seria diferente nas cidades, né? Eu acho que é importante a gente dizer que, a partir dos anos 80, o Brasil deixa de ser um país rural, onde a maior parte da população está no campo, para ser um país urbano, onde a maior parte da população encontra-se nos centros urbanos. E um fator que potencializa essa falsa imagem, que é muito plantada pela própria justiça, quem potencializa isso é a própria imprensa, né? E tem um motivo para isso, né? Se você comprar os principais jornais de circulação nacional do país de domingo, você vai ver que metade desses jornais são de anúncios de empreiteiras, de imobiliárias, de incorporadoras, então eles não têm o menor interesse em atender as demandas populares e dizer o que realmente afeta a moradia dessas pessoas, né? Eles defendem um interesse também que é apoiado pela justiça e acaba acontecendo o que foi anunciado no início do programa. Por que as pessoas optam pela ocupação e não por albergues e abrigos da cidade? Olha, albergues e abrigos, eles têm função social muito diferente, né? Os dois são transitórios, né? Mas eles existem para atender uma parcela da população que ou está fora do mercado de trabalho ou vive em situação de rua, né? Ou, por exemplo, nas casas-abrigos destinadas para as mulheres, que é um serviço muito importante, que, aliás, precisava ser ampliada, essa rede de casas de proteção e abrigo das mulheres, para tirar elas de uma situação de vulnerabilidade, uma situação de violência, né? Elas são transitórias. Ninguém vive para sempre num albergue ou num abrigo, né? O abrigo, ele é destinado quando tem uma situação muito grave, por exemplo, desabamento, famílias que perderam suas casas nas encostas, em períodos de chuvas, né? Então, elas vão para um abrigo muito transitório até ser destinada para uma habitação de longo prazo, se não permanente, através de um programa de política habitacional, ou para o aluguel social, por exemplo, né? E os albergues hoje, eles são muito utilizados pela população em situação de rua, é onde elas encontram abrigo, sobretudo no período de inverno, né? Ou aquelas pessoas que são cadastradas em serviços sociais, os albergues também acabam oferecendo serviços sociais importantes, como assistência social, encaminhamento para um médico, um posto de saúde, né? Então, eles têm caráteres diferentes da política habitacional. A política habitacional, ela é um direito, ela tem caráter permanente, duradouro, né? E ela atende às famílias, né? Essa é a diferença de um albergue, de um abrigo e da política habitacional.
Ruivo, ao lembrarmos da reintegração do Hotel Aquários, é impossível não mencionarmos a ação violenta da polícia. Isso sempre acontece? Olha, a polícia, ela deveria ser a última a ser cogitada quando se fala em moradia. Moradia é uma questão social e não de polícia. Acontece que o nosso judiciário também é herdeiro desse autoritarismo e passa a tratar questões sociais como caso de polícia, como era tratado nos anos 30, nos anos 40. Né? A gente ainda tem muito o que avançar e eu acho que não dá para a gente avançar democraticamente sem tocar nessas instituições que se mostram aí inabaláveis, né? Neste caso em específico de uma reintegração de posse, né, quem deveria chegar primeiro, né, numa reintegração de posse seriam assistentes sociais, conselheiros tutelares, médicos, né, porque afinal em 200 famílias que estão ocupando um imóvel, você vai encontrar várias realidades. Você vai encontrar gente muito idosa, gente portadores de necessidades especiais, você vai encontrar crianças, né? Então, é preciso ter um aparato social para atender essas famílias. Essas famílias, uma vez que deixam um imóvel, neste caso particular, né, elas precisam ser amparadas pelo poder público no que melhor o poder público tem a oferecer, que não é, em hipótese alguma, a polícia, né? A operação que nós vimos no dia 16 de setembro, né, foi um desastre porque se colocou a polícia como mediadora de uma questão social fundamental, garantida na nossa Constituição Cidadã, mas que não sai do papel. Né? Então, se coloca a polícia como mediadora porque não se oferece saída alguma, a não ser a repressão e a forma brutal como o Brasil inteiro pôde assistir pela televisão, a forma como aquelas famílias foram despejadas, com acordo quebrado. O Coletiva vai para um rápido intervalo e no próximo bloco continuaremos discutindo sobre a luta por moradia. Fique conosco. O Coletivo está de volta e o assunto de hoje aborda um direito assegurado no artigo 6º da Constituição Federal, a moradia digna. Ruivo, qual a sua relação com as ocupações da cidade? Conta um pouco para a gente sobre o seu trabalho. Eu fazia parte de um movimento de direitos humanos que apoiava os movimentos organizados pelo Sem Teto. Nos últimos 14 anos eu tenho participado de várias lutas organizadas pelo Sem Teto, mas a parte que me toca mesmo é sempre a parte da educação, cultura e direitos humanos. Como surgiu a ideia de promover o sarau dentro das ocupações e qual a ligação da poesia com as ocupações? O espaço da moradia digna, ele não é só o espaço onde a família descansa depois de uma longa jornada de trabalho. Ele é, sobretudo, um espaço de convivência, um espaço de aprendizado, né? Um espaço onde as pessoas se encontram da cidade, né? Porque, afinal, ela também é um espaço da cidade. E o Sem Teto dizia o seguinte: se nós ocupamos este imóvel que estava abandonado, nós não temos o direito de deixar ele fechado só para a gente. Então, vamos abrir ele uma vez por semana para que todo mundo da cidade possa saber como que é, já que a grande imprensa não fala, ou quando fala, distorce como é viver numa ocupação por moradia. Então, o sarau deu essa grande visibilidade através de uma ação cultural e educativa, né? Foi muito importante enquanto durou.
ele teve uma parada porque houve um momento em que vários prédios foram despejados e as famílias tiveram que ficar provisoriamente no espaço comunitário daquela ocupação, né? Então, a gente achou por bem que acolher as famílias num momento tão difícil era mais importante do que a gente fazer o sarau. Mesmo assim, até hoje, isso foi em 2011, 2012, até hoje, por onde a gente vai, as pessoas perguntam, e aí, aquela ocupação continua? E o sarau ainda tem? Né? Então, realmente marcou, de certa forma, a vida cultural da cidade. Mas, Ruivo, além do sarau, quais outras atividades que você exerce lá dentro, que você realiza? Olha, neste momento, né, eu vou dar um exemplo, né? A gente está realizando um centenário da Carolina Maria de Jesus, uma escritora muito importante, né? Um livro que deveria ser um best-seller da literatura brasileira, chamado Quarto de Despejo. Tinha um subtítulo Diário de uma Favelada, a vida dessa escritora na favela do Canindé, né? Este ano nós estamos comemorando o centenário dessa escritora e a Biblioteca Mário de Andrade convidou para fazer uma programação em homenagem a Carolina Maria de Jesus, né? Abordando os vários aspectos dessa escritora, né? Ela já, no final dos anos 50, e isso está impresso no diário dela, chamado Quarto de Despejo, ela já trazia esses conflitos da moradia na cidade de São Paulo, né? De uma forma muito poética, muito dura, muito afiada também, da forma como ela escrevia, né? E nós trouxemos nesta comemoração, né, esses conflitos. Então, o que nós fizemos? Nós dissemos assim para a Biblioteca Mário de Andrade, né, que é a biblioteca mais importante da cidade de São Paulo, né? Nós gostaríamos de trazer a Carolina Maria de Jesus e os seus conflitos no local de conflito, né? Então, pela primeira vez, a Biblioteca Mário de Andrade fez uma programação extensiva da biblioteca fora da biblioteca. Mas existe teatro do oprimido, existe pessoas que vão fazer rodas de brincadeiras com as crianças, existem muitas festas, as famílias adoram promover festas, seja a festa do Dia das Crianças, seja o Natal, como qualquer outra família, né? E também, que é um momento importante, comemorar o aniversário de uma ocupação, né? Porque não é fácil comemorar um aniversário de uma ocupação quando você não sabe se amanhã você vai dormir, se amanhã de manhã você vai acordar com a polícia militar na sua porta. Normalmente para fazer menos de um ano que eles ficam nos locais. Muito rápido, menos de um ano. Rui, quais são os principais obstáculos de você e de quem luta pela causa? O principal obstáculo é a gente ainda não ter muitas conquistas, né? Vou te dizer por quê, né? Um despejo como aquele trágico que nós vimos no Hotel Aquário das famílias Sem Teto, ele traumatiza as pessoas, né? Há uma imagem de uma criança, né, que ficou desesperada ao se perder do pai, por exemplo, né? A vida dessas pessoas é muito marcada por esses traumas, né? Embora elas tenham um repertório que é dado pelo próprio movimento, pela própria militância dentro do movimento, elas sabem que isso pode acontecer, mas isso traumatiza demais. Quando nós temos conquistas, e infelizmente não temos muitas ainda, né? A gente tem como mostrar para as famílias que vale a pena lutar, né? Que é lutando que se conquista, né? Através do exemplo das famílias que já conquistaram a moradia através da luta, por exemplo, a comunidade Mauá, que é uma ocupação das mais importantes hoje na cidade de São Paulo, foi cenário de filmes nacionais, foi cenário do clipe
Marighella, do Racionais MCs, já aconteceu vários encontros, reuniões de movimentos, eles são muito abertos para realizar atividades junto com as famílias, né? Essa ocupação hoje ela foi conquistada através de muita luta, né? Primeiro, os movimentos se organizaram para a região onde ela está localizada, ali na Luz, né? Fosse uma área de interesse social, ou seja, barrar a especulação imobiliária e a construção de empreendimentos que não são da faixa de renda popular ou destinados a empreendimentos de fins comerciais. Aquela região só poderia ser construída habitações de interesse social, né? Como o proprietário viu que isso não interessava, porque interessava ele deixar abandonado, o valor da área subir, valorizar, e aí ele vender para algum empreendimento, né, de alto padrão ou comercial, né, ele aceitou a oferta da prefeitura fazer a compra do imóvel e destinar para habitação popular. Essa é uma conquista significativa para as famílias, para as mais de 200 famílias que hoje vivem lá, mas sobretudo porque cria um precedente dentro do poder público, né, que é possível, sim, adquirir imóveis abandonados, ocupados há muitos anos e destinar eles para moradia de interesse social. Ruivo, além desse episódio da ocupação São João, outro assunto que está muito em pauta é o do plano diretor. E o Certo. Davi tem uma pergunta sobre isso para você. Como ele comentou, além desse plano diretor, que outras ações podem ser tomadas para que essas ocupações ela tenham um maior apoio do poder público, que a gente vê muito pouco? Olha, o plano diretor, hoje já aprovado, né, ele traz algumas novidades, né? Por exemplo, ele instituiu a construção de moradias populares para a faixa de até 3 salários mínimos, né? Que é a faixa de renda da maioria dos trabalhadores e sem-tetos que precisam de habitação, né? Além de controlar a construção indiscriminada de empreendimentos de uma faixa de renda maior em qualquer lugar da cidade, né? E estabelecer uma cota de solidariedade, ou seja, aonde esses empreendimentos de uma faixa de renda maior for construído, eles têm que destinar ou um recurso ou a próprias unidades habitacionais para esta faixa de até 3 salários mínimos, né? Enfim, uma série de novidades, corredores culturais, né? O mais importante do que conseguiu se colocar no plano diretor é tirar do papel agora, né? Então, os movimentos continuam organizados para fazer valer aquelas conquistas que foram colocadas no papel, sobretudo aquelas que dizem respeito diretamente a essa população mais pobre, excluída, que tem direito à moradia, mas que efetivamente ainda não conquistou. Um deles é a desapropriação dos imóveis abandonados no centro da cidade, que são mais de 400 mil unidades habitacionais vazias, né, destinadas para moradia popular. Aqueles que não destinarem terão que pagar um valor mais alto do IPTU, e aqueles que não cumprirem a sua função social serão desapropriados e entregues para moradia popular. Essa é a maior conquista. Ruivo, ocupar é legítimo? Olha, eu disse isso já outras vezes, né? E continuo acreditando que quando os movimentos sem-tetos se organizam, as famílias promovem ocupações desses imóveis abandonados, elas fazem um imenso favor à cidade de São Paulo, porque elas denunciam os proprietários que abandonam seus imóveis e, consecutivamente, abandonam a cidade de São Paulo. Eles não estão nem um pouco interessados na cidade de São Paulo. Eles estão interessados na especulação do seu imóvel, por isso que ocupar
mais do que legítimo, é um direito. Ruivo, para fechar o programa, eu queria que você deixasse os seus contatos para quem quiser acompanhar o seu trabalho através das redes sociais e que você também deixasse uma mensagem para os nossos espectadores. Tem o contato pelo Facebook, que é o mais acessível, é só colocar lá Ruivo Lopes no Facebook e vai aparecer. Eu queria resumir uma mensagem final com aquilo que eu mais me comunico com as pessoas, que é oferecendo um poema, se vocês me permitirem. Por favor, fica à vontade. Há exatamente um ano, eu publiquei um poema no jornal Boletim do Caos, do meu amigo escritor Alessandro Buzo, né? E eu acho que ele é muito atual, infelizmente, né? Chama-se Reintegração de Posse. O imóvel que estava vazio, o povo sem medo ocupou. De sol a sol investiu, na casa que sempre sonhou. O proprietário não gostou do que viu, e a posse na justiça buscou. O nobre despacho serviu, para o cão de guarda bastou. O povo inconformado reagiu. Cocos e a força e a coragem buscou. Tudo isso na mão reuniu e contra a violência revidou. Armado o cão de guarda viu, tiros e bombas disparou. Reintegração de posse cumpriu, mas justiça mesmo faltou. Ruivo, mais uma vez, muito obrigado por se disponibilizar a discutir esse assunto conosco. Obrigado a todos os nossos convidados. Eu que agradeço. O programa de hoje fica por aqui. Obrigado pela participação de todos. A você de casa, continue ligado na programação da TV São Judas. Até a próxima.